Olá pessoal, o ano de 2021 marca os 150 anos de um dos episódios mais importantes da história do movimento operário internacional. Nós estamos falando da Comuna de Paris. Bom, gente, a Comuna de Paris foi a primeira experiência de poder operário, de poder popular e de um poder revolucionário de classe que aconteceu na história moderna. Inclusive, ele é usado muito como um exemplo de construção de um programa, de um processo revolucionário de tomada do poder e também serviu de exemplo, inclusive, para os revolucionários russos de 1917. Bom, mas para entender o que foi a Comune de Paris, a gente precisa fazer uma rápida contextualização histórica. Eu digo rápida porque, infelizmente, nós não temos um tempo aqui nesse vídeo de fazer uma longa explanação de todo o processo histórico que culminou na Comune de Paris em 1871. Então, a proposta nossa é fazer uma contextualização rápida para entender o que foi essa experiência. Bom, gente, lembrando que a França ela ainda estava sobre o legado e sobre os reflexos da Revolução Francesa, que normalmente a gente fala que ocorreu ao final do século XVIII, entre 1789 e 1799. Processo revolucionário esse que enterrou o antigo regime, enterrou o absolutismo e trouxe à tona a experiência do Estado liberal burguês. Estado esse adaptado ao novo modo de produção capitalista, ao sistema capitalista que estava em processo de construção nesse momento. Bom, apesar de historicamente se findar esse processo revolucionário em 1799, com a tomada do poder pelo general Napoleão Bonaparte, do ponto de vista das análises dos processos históricos, nós não podemos dizer que findou-se a revolução aí. Na verdade, o legado revolucionário desse episódio vai se estender por grande parte do século XIX, principalmente até 1871, mais fortemente na primeira metade do século XIX. Não podemos esquecer de outras revoluções e insurreições populares que aconteceram na França, com destaque a Revolução Liberal de 1830, que novamente implantou a República na França, a Segunda República Francesa, como também a Primavera dos Povos de 1848, que não se restringiu à França, mas também se espalhou para outros países da Europa Ocidental e demais outras partes do mundo. Então, a França do século XIX até então era uma França agitada vamos dizer assim, pelos reflexos e pelo legado da Revolução Francesa. Porém, a França de 1870, 1871 era um pouco diferente da França do final do século XVIII. A sociedade havia sofrido um processo de desenvolvimento contraditório, a sua economia também, politicamente também. Apesar de mudanças de regime que a gente vai observar na primeira metade do século XIX, a França de 1870 era a França imperial, vamos dizer assim, né? Era a França desde 1852 sobre uma monarquia que nós chamamos de Império Francês, sobre a égide de Luís Bonaparte, que vai assumir o poder após um golpe em 1852 e vai assumir como o imperador Napoleão III, né, para resgatar essa imagem do seu tio, o famoso Napoleão Bonaparte. Bom, o que vai acontecer nesse período? A França vai passar, ao mesmo tempo, por um processo de desenvolvimento econômico e político, porém também permeado de contradições, principalmente contradições sociais, que vão levar a uma crise política no ano de 1870. E essa crise política de 1870 vai ser motivada principalmente pelas disputas, pela hegemonia política da Europa Ocidental entre o Império Francês e o Reino da Prússia, que estava encabeçando um processo de unificação que daria origem à Alemanha ou o Império Alemão no ano seguinte, em 1871. Bom, dessa disputa pela hegemonia política, a hegemonia da geopolítica da Europa ocidental nesse período, vai ocorrer uma guerra, vai culminar na chamada Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana, contra as expectativas daquele momento, demonstrou a superioridade do exército prussiano, liderando a Liga dos Estados e Reinos Alemães,
conseguindo várias vitórias sobre o exército francês, que até então era conhecido como um exército poderoso na Europa Ocidental, culminando inclusive na derrota francesa na Batalha de Sedan, uma grande derrota para o exército francês. Inclusive o próprio imperador Napoleão III foi aprisionado após essa batalha. Essa derrota na Batalha de Sedan e o aprisionamento de Napoleão III vai levar a uma crise política no qual a monarquia vai ser abolida e vai ser proclamada em Paris a Terceira República, a partir de um governo provisório, no qual inclusive foi eleito o Louis Adolphe Thiers. Contudo, esse novo governo provisório, representado pela Assembleia Francesa, ela era de maioria monarquista, principalmente por causa dos votos do interior da França, das zonas rurais francesas, que, diferente de Paris, que era radical, que era progressista, que era republicana, o interior francês era muito conservador ainda, longe da influência revolucionária, do legado revolucionário das décadas anteriores. Então, por causa dos votos do interior, a Assembleia Francesa de então era uma Assembleia conservadora e uma Assembleia de maioria monarquista, que inclusive contrariava os interesses de Paris, que era, enquanto cidade, a grande localidade social pujante da França naquele período. Então isso vai provocar outras crises políticas. Por quê? Porque nós tínhamos em Paris uma população extremamente radicalizada, uma população que estava se sublevando para fazer a defesa de Paris contra a ocupação prussiana nesse momento, e tínhamos uma assembleia que desejava fazer acordos, um armistício com os alemães. A vitória prussiana, a vitória alemã sobre os franceses foi tão humilhante para os franceses que em 1871, nos primeiros meses de 1871, o Império Alemão foi proclamado, foi declarado, e o rei Guilherme, rei da Prússia Guilherme, que foi coroado imperador Guilherme I do Império Alemão, aonde? Em Berlim, na Alemanha? Não, foi proclamado na sala de espelhos do Palácio de Versalhes, aos arredores de Paris. Isso demonstra, por exemplo, a superioridade militar e a superioridade geopolítica da Prússia e da Alemanha, do Império Alemão, que estava se construindo naquele momento. Então, todos esses episódios estavam sendo muito humilhante para os franceses, principalmente para os franceses de Paris. Mesmo assim, a Assembleia Francesa quis fazer acordos com os prussianos, e inclusive um dos elementos para se conseguir a paz era que Paris fosse ocupada por forças prussianas, por forças alemãs. A população de Paris não aceitou muito bem isso. Lembrando também que nesse contexto de guerra se fortaleceu muito uma instituição militar, mas não militar no sentido do exército, mas uma instituição militar de caráter popular na cidade de Paris. Que instituição é essa? É a Guarda Nacional. Originalmente, a Guarda Nacional ela foi criada no processo revolucionário francês do final do século XVIII. Mas a Guarda Nacional, que estava se constituindo como uma força política importante em Paris, era uma Guarda Nacional diferente. Era uma Guarda Nacional formada pela própria população. Era uma Guarda Nacional, era uma força militar no qual os comandantes, os líderes, os comandantes imediatos e os comandantes mais acima eram eleitos, tanto que quem comandava a Guarda Nacional era um comitê central com representantes de vários batalhões que se formavam pelos bairros de Paris. Então, a Guarda Nacional, diferente do Exército, tinha um caráter extremamente popular, um caráter, inclusive, democrático, com a participação direta do povo, e principalmente do povo mais pobre de Paris. Essa Guarda Nacional ela havia se fortalecido muito como uma frente de defesa da cidade de Paris. Ela seria responsável pela defesa da cidade diante do avanço dos prussianos. Tanto que eles eram armados, tinham uniforme, mas contavam com um amplo apoio da população, principalmente da população pobre de Paris. Bom, quando houve as tratativas de acordo da Assembleia Francesa com os prussianos, a Guarda Nacional, junto com a população,
se sublevou, não aceitou isso de uma forma tranquila. Tanto que os deputados da Assembleia Francesa tiveram que se retirar de Paris, porque o clima não estava propício para a permanência deles, e eles se mudaram para uma cidade, vamos dizer assim, um palácio, né? Uma cidade que vocês já ouviram falar muito, que é Versalhes, que é muito próximo de Paris, poucos quilômetros de Paris. Bom, então o governo acabou, a Assembleia acabou se mudando para Versalhes. É importante entender a oposição entre Paris e Versalhes para entender o contexto da repressão à Comune de Paris. Bom, enquanto isso, o próprio chefe de governo, o Louis Adolphe Thiers, permaneceu em Paris como uma tentativa de tentar impor a sua autoridade sobre a população parisiense e tirar, vamos dizer assim, acabar com a força política e desmobilizar a Guarda Nacional, que era a grande pedra no sapato, não apenas do governo conservador, como também dos prussianos. Uma das formas de tentar enfraquecer, até desestabilizar a Guarda Nacional, foi a sua tentativa, ou a tentativa de Thiers, de desarmar a Guarda Nacional. E isso vai culminar num episódio na madrugada entre o dia 17 e 18 de março de 1871, quando uma unidade do exército francês, baseado em Paris, recebeu ordens para tomar os canhões da Guarda Nacional, que a Guarda Nacional, junto com a população, haviam adquirido, haviam comprado por circunscrição, e tomar essas armas que estavam localizadas no Montmartre, no topo do Montmartre, que é um elevado que existe na cidade até hoje, ali em Paris. Bom, a proposta então foi tomar essas armas para não apenas desestabilizar, mas também dissolver a Guarda Nacional. Contudo, a população de Paris, sabendo desse episódio, e extremamente mobilizada, extremamente organizada, devemos inclusive citar nesse episódio a Louise Michel, uma importante revolucionária francesa que participou desse episódio. A população foi ao Montmartre e impediu que o exército, que essa unidade do exército francês tomasse as armas. A Guarda Nacional também esteve presente, mas ao invés de ocorrer uma batalha direta entre o exército, essa unidade do exército, e a Guarda Nacional e o povo, numa pressão popular, vamos dizer assim, conseguiu convencer muito daqueles jovens dessa unidade do exército francês a abaixarem suas armas e ficarem do lado do povo. E isso acabou acontecendo. Aquela pequena unidade, desistiu de tomar as armas, de reprimir a população que estava ali presente, e os próprios soldados dessa unidade prenderam seus comandantes, seus dois generais que estavam presentes, e posteriormente acabaram os próprios soldados do exército executando esses dois comandantes. Então, apesar do exército de Versalhes, o exército francês, ter uma outra concepção, essa unidade do exército francês baseada em Paris e que se sublevou contra os seus comandantes, ficou ao lado do povo, vão acabar se incorporando à população radicalizada de Paris e à Guarda Nacional. Então, a vitória popular, vamos dizer assim, do dia 18 de março, forçou que o próprio Adolphe Thiers fugisse da cidade e transferisse o governo para Versalhes. Por isso que vamos dizer assim, a autoridade francesa reconhecida pelos prussianos vai ser estabelecida em Versalhes, enquanto Paris ficava sem governo. O Comitê Central da Guarda Nacional Francesa, que estava se transformando nesse instrumento revolucionário, de imediato, devido ao vácuo de poder, assumiu o poder de Paris, mas de uma visão democrática, eles viram que eles não tinham a legitimidade necessária para ser um novo poder, ser um novo governo na cidade de Paris. Então, o próprio Comitê Central da Guarda Nacional, que era reconhecida pelo povo, acabou convocando eleições para uma comuna. Olha só que interessante a gente analisar essa questão do termo comuna, que hoje as pessoas poderiam falar comuna, comunismo, etc. e tal. Mas na França, a palavra comuna ela tem um sentido mais de divisão administrativa,
ou um ente administrativo. Não é à toa que até hoje a palavra comuna é muito usada até hoje como uma referência de divisão administrativa de determinados territórios. É o que nós chamaríamos, por exemplo, aqui no Brasil de distrito ou mesmo comarca. Então, a Comuna de Paris seria esse organismo de poder que assumiria o controle da cidade de Paris. Então, o Comitê Central da Guarda Nacional convocou eleições para essa comuna. E devido à radicalidade do momento, às forças políticas que se desenvolveram junto ao povo, mas também junto aos intelectuais, a Comuna de Paris, a grande maioria daqueles que foram eleitos para a Comuna de Paris foram de revolucionários, das mais diferentes tendências políticas e ideológicas, além de uma forte participação popular e operária também. Dentro da Comuna de Paris, por exemplo, das forças políticas que estavam presentes, haviam muitos jacobinos, há uma forte influência jacobinista proveniente lá do final do século XIX, mas que existia com algumas modificações até então. Nós tínhamos uma forte presença dos anarquistas franceses, dos socialistas utópicos franceses, dos blanquistas, que eram os seguidores de Auguste Blanqui, também era uma força política muito forte ali na Comune de Paris, mas também havia alguns internacionalistas, que eram aqueles ligados à Associação Internacional dos Trabalhadores, que nesse momento era sediada em Londres, e entre esses internacionalistas havia muito poucos aqueles que seguiam as ideias de Marx, ou seja, os marxistas eram a minoria da minoria dos eleitos para a Comuna de Paris. Ao contrário, por exemplo, que a imprensa inglesa falava, que Marx é que estimulava a Comuna de Paris, a revolução, a tomada do poder, os marxistas eram minoria. Então Marx pouco influenciou, quase nada influenciou a Comuna de Paris e a sua radicalidade. Bom, então com a eleição dessa comuna e com o vazio de poder, vamos ter então a experiência da tomada de poder e a primeira experiência de um governo popular, de um governo operário na história moderna. Bom, na prática, o que a Comuna de Paris fez? Lógico que a autoridade real, a autoridade concreta, se fazia apenas na cidade de Paris. Não havia, por exemplo, controle sobre a França inteira. Aliás, uma das poucas proclamações da Comuna de Paris é que eles não desejavam se impor sobre toda a França, mas desejavam, por exemplo, estimular que as outras cidades, que as outras comunas também tomassem o poder nas suas cidades, nas suas regiões, e que a República Francesa fosse, na verdade, uma federação de comunas, ou seja, uma federação de cidades onde o poder dessas cidades, dessas localidades, dessas comunas, seriam exercidas pela democracia direta popular, por eleição direta dos membros da comuna. Os comunards, como ficaram conhecidos aqueles adeptos da comuna. Na cidade de Paris, grande parte da burguesia, da alta burguesia e da média burguesia da parisiense fugiu da cidade e foram para Versalhes, se refugiaram em Versalhes também. Tanto o governo que se refugiou em Versalhes, quanto grande parte da burguesia francesa, começaram a partir de então a articular, inclusive militarmente, para retomar o poder de Paris. Bom, mas o que a Comuna de Paris fez para a cidade? Bom, apesar de que aquilo era uma experiência em processo de construção, com muitos avanços, mas também com muitos erros, é interessante a gente listar algumas coisas interessantes que a Comuna de Paris proclamou quando ela assumiu o poder ali no final de março, início de abril de 1871. Eu vou ler aqui rapidinho para mostrar para vocês, citar apenas alguns feitos, por exemplo, da Comuna de Paris. Por exemplo, o trabalho noturno foi abolido, as oficinas que estavam fechadas foram reabertas para que cooperativas populares fossem instaladas, as residências que estavam vazias ou usadas para especulação imobiliária foram ocupadas, entregues para pessoas sem moradia, todos os descontos em salários foram abolidos,
projetou-se a autogestão das fábricas, os sindicatos foram legalizados, se instituiu o ensino laico e gratuito para todos. Bom, o casamento tornou-se gratuito e simplificado para todos. Uma outra coisa interessante aqui, ó, que eu até coloquei como último aqui, inclusive importante para nós professores, né? O salário dos professores, dos docentes foi duplicado, né? Isso aqui são apenas alguns itens de uma longa lista de feitos da Comuna de Paris, e que inclusive mostra o seu caráter popular, o seu caráter operário, o caráter revolucionário. E um ponto importante. A Comuna de Paris aboliu o exército e fez com que a Guarda Nacional, que tinha um caráter mais popular, democrático, fosse a única força militar reconhecida. Lógico que essa declaração de abolição do exército não tinha muita autoridade fora da cidade de Paris, né? Mas foi bastante simbólico por demonstrar a necessidade de se abolir, de se acabar com as forças repressivas contra o povo. E o exército, até então, tinha um caráter profundamente repressivo contra a população, não só de Paris, mas a população pobre da França como um todo. Bom, mas o que vai acontecer? Então, Paris se tornou revolucionária, tranquila de uma forma boa até longos anos? Na verdade, não. O grande capital, a burguesia francesa e o governo conservador francês, que estavam instalados em Versalhes, organizou a reação contra a Comuna de Paris. Para isso, eles findaram o processo de paz, eles terminaram de fechar o Tratado de Paz com os prussianos. Isso permitiu que os prussianos, também interessados pela derrota da Comuna de Paris, pela repressão, liberasse os prisioneiros de guerra, os milhares e milhares de soldados franceses que foram aprisionados diante das derrotas em várias batalhas durante a Guerra Franco-Prussiana, entre elas a Batalha de Sedan. Então esses prisioneiros foram liberados pelo exército prussiano para que Versalhes, vamos chamar assim o governo conservador, né, de Versalhes, pudesse organizar um novo exército que chegou a mais de 130 mil homens para conseguir reprimir a Comuna de Paris, para invadir a Comuna de Paris. Isso levou algumas semanas, um mês mais ou menos assim, para Versalhes conseguir se reorganizar. A Comuna de Paris, apesar de alguns comunards defenderem a ofensiva contra Versalhes, decidiu por, nesse momento, não atacar Versalhes. Isso foi um grande erro porque deu tempo para que as forças conservadoras, o governo conservador de Thiers, conseguisse se organizar politicamente e militarmente para atacar a própria cidade de Paris. E foi isso que aconteceu. No mês de abril e maio, no final de abril e início de maio, o exército de Versalhes conseguiu atacar Paris e, apesar da profunda resistência e heroísmo do povo francês, organizado na Guarda Nacional, como também de diversos civis que se adentraram na luta em defesa da cidade, em defesa da Comuna de Paris, as forças conservadoras de Versalhes conseguiram derrotar de uma forma sangrenta, de uma forma extremamente violenta, a Comuna de Paris, levando a derrota no mês de maio, em 28 de maio de 1871. Algumas estatísticas apontam entre 20 mil a 30 mil comunards ou parisienses mortos nesse processo, nessa violenta repressão do exército Versalhes sobre Paris. Então 20 a 30 mil pessoas foram mortas, entre eles muitos executados, e muitas das lideranças sobreviventes foram presas e foram exiladas, e toda essa repressão pôs fim à experiência da Comuna de Paris. Marx fez uma profunda análise sobre a experiência da Comuna de Paris, e a própria Comuna de Paris, com seus acertos, mas também os seus erros, serviu de parâmetro e de exemplo, inclusive, para outros revolucionários espalhados pelo mundo todo. Não podemos esquecer que a Revolução Russa de 1917, principalmente para Lenin, a Comuna de Paris era um referencial. Então, mais ou menos isso foi a Comuna de Paris.
que completa no ano de 2021 os seus 150 anos. Agora chega uma parte muito importante, que é as sugestões de leitura. Para a gente entender um pouco mais, para vocês entenderem um pouco mais, é importante estudar a temática, analisar a temática, eu gostaria de fazer as sugestões de algumas leituras. Particularmente as leituras que eu tenho aqui em casa. Como, por exemplo, vou começar com vocês com um livrinho bem curtinho da coleção Primeiros Passos, né? Tudo a História, na verdade, né? Da editora Brasiliense, que é esse livro aqui, A Comune de Paris, Os Assaltantes do Céu, do Horácio Gonzalez. Esse livro aqui é interessante, inclusive o título, ele é tirado de uma afirmação de Marx, que disse que o povo de Paris tentou tomar os céus de assalto, né? Fazer algo que aparentemente era impossível, mas como Trotsky falou futuramente, né, posteriormente, né, as revoluções são impossíveis até que elas se tornem inevitáveis. Então esse título é bastante interessante porque remonta essa análise. Esse livro aqui é bem resumido, ele faz uma análise em poucas páginas, em 120 páginas, sobre a Comune de Paris, com bastante detalhes, inclusive eles trazem mapas e explicações dos principais sujeitos sociais, dos sujeitos históricos desse processo. Então, a primeira dica de leitura é esse livro aqui, A Comune de Paris, Os Assaltantes do Céu, do Horácio Gonzalez. A segunda sugestão de leitura que eu faço para vocês é de um livro que foi lançado há 10 anos atrás, que é o livro 140 anos da Comune de Paris. Na verdade, é um compilado, né, de artigos organizado pelo professor Milton Pinheiro, e artigos que foram baseados numa série de atividades que comemoraram 140 anos da Comune de Paris na Universidade Estadual da Bahia. Então, esse livro é bastante interessante, que trazem diversos artigos que fazem uma análise sobre os mais diferentes aspectos desse episódio da Comune de Paris. Então, esse aqui é uma dica muito interessante de vocês lerem, os 140 anos da Comune de Paris, da editora Outras Expressões, em parceria com o NEB, com o CEMARX, o Centro de Estudos Marxistas, Marx e Lenin, de lá. Então é interessante vocês lerem este livro também. A terceira e última dica de leitura é um clássico, que é A Guerra Civil na França, que é uma análise do Marx sobre a Comuna de Paris. É um livro bastante denso, porém bastante interessante, com bastante detalhes. Não é um livro de análise histórica. Por quê? Porque esse livro aqui é um compilado de artigos de análise, é um compilado de textos de análise em loco, vamos dizer assim, temporalmente, né? Por parte do Marx, nessa época, que fazia parte da AIT, a Associação Internacional dos Trabalhadores. Então, é uma série de análises, inclusive que inicia antes da Comuna de Paris, durante a Guerra Franco-Prussiana, e que tenta fazer, numa perspectiva daquele momento, uma compreensão daquele processo histórico, do processo revolucionário e da Comuna de Paris em si. Inclusive, no final do livro, apontando os erros e acertos da Comuna de Paris. Então, esse livro é um clássico para a leitura de vocês. Depois dos 2 primeiros livros que eu indiquei, esse livro, A Guerra Civil na França, do Marx, ele é muito importante para a gente entender um pouco sobre a Comuna de Paris. E agora, na verdade, a última sugestão mesmo, não é uma sugestão de leitura mais densa, mas é uma leitura bastante interessante, que é de um quadrinho. Que quadrinho é esse? É o quadrinho O Grito do Povo, que foi lançado também há uns 15 anos atrás, que faz um uso, vamos dizer assim, histórico da Comune de Paris para contar uma história fictícia, porém com um pano de fundo e bem presente da Comune de Paris. Na verdade, é uma edição muito bonita. São 2 volumes, volume 1 e volume 2, em banda desenhada. E assim, ele é bastante didático na explicação sobre o que foi a Comune de Paris, como se desenvolveu a Comune de Paris, os personagens que fizeram parte da Comune de Paris. Então é uma leitura bastante interessante. Então vamos dizer assim, né? Esse quadrinho, essa banda desenhada, O Grito do Povo,
é muito interessante de vocês também puderem ter acesso. Só que é um pouquinho mais complicado, inclusive não sei se a edição em português está encerrada, já acabou, mas eu acho que nos estantes virtuais da vida aí, nos sebos do Brasil, vocês conseguem encontrar. Então essas são algumas leituras que eu tenho, que eu sugiro para que vocês façam para entender um pouquinho sobre a Comune de Paris. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fiquem ligados no nosso canal, porque de vez em quando aparecem novos vídeos. Obrigado, gente!